Atenção, Brasil, trocou o GC na tela do canal do YouTube. A gente fala agora sobre o Goiás. A pergunta é muito fácil. O Goiás vai conseguir quebrar o tabu amanhã diante do Criciúma? O Goiás vai conseguir quebrar o tabu amanhã diante do Criciúma? Que tabu é esse? Põe na tela do canal do YouTube o retrospecto, né, a história de confrontos entre Goiás e Criciúma e Goiás, lá no estádio Heriberto Rios. Ao todo, são 31 partidas, jogando em Goiânia e também em Criciúma, com 14 vitórias da equipe catarinense, 9 vitórias do Goiás e 8 empates. Do Heriberto Rios, 15 partidas, 12 vitórias do Criciúma, 3 empates e nenhuma vitória do Goiás. O Goiás nunca venceu o Criciúma jogando do Heriberto Rios, jogando em Criciúma. Nunca venceu. E foi o que eu falei durante a semana. O Goiás já teve equipes espetaculares, fantásticas, maravilhosas, que não deram conta de vencer a equipe do Criciúma jogando lá no estádio Heriberto Rios. Matheus Carvalho, chegou o momento de fazer história, chegou o momento de vencer o Criciúma. Quais as chances do Goiás amanhã, né, na partida mais importante e decisiva da equipe esmeraldina nessa Série B do Campeonato Brasileiro, Matheus? Cara, pra mim, primeiramente, a situação do tabu, ela é indiferente. Tabu é a história, e história não representa aquilo que possa acontecer amanhã e que eu acredito que aconteça, que será a vitória do Goiás. Mas assim, dentro da expectativa de comentários que nós fazemos, o torcedor ele tem que entender que é a expectativa nossa de um time diferente, né? De uma evolução da equipe. E eu espero que o Goiás amanhã ele encare o jogo de fato como uma final. Não apenas no fator de pontuação, mas principalmente de espírito. Dentro de campo, jogadores atuando, correndo, buscando, fazendo resultado. Essa é a expectativa. Na primeira partida, a comando do Carille, ele buscou um pouco mais a experiência, né, devido à pressão que o Goiás está vivendo, do que propriamente uma estratégia diferente de jogo, né? Mas para o jogo de amanhã, eu acredito que o Goiás ele tenha que colocar uma mudança estrutural, tem que ter uma mudança estrutural, isso eu venho falando desde a segunda-feira. Tirar o Marcão e colocar o Gonzalo. O Marcão, em alguns momentos, ele se desliga do campo. Colocar o Brian no lugar do Wellington Rato é extremamente importante. O Brian dá outra dinâmica, dá uma outra cara para o setor de meio campo. O Wellington Rato ele tá jogando apenas para ele. Ele não joga como um camisa 10, ele não joga como atacante, não joga como um meia defensivo, né? Que você tem que marcar a saída de bola do adversário. Então é -1 em campo. E aí, pra mim, é o principal. O ataque. O ataque ele tem que ser modificado. Eu manteria o Anselmo Ramon, né? Afinal de contas, o Criciúma ele joga com 3 zagueiros, e aí você tem que ter um jogador de área pra puxar um pouco mais a marcação para você. E aí, pelas pontas, eu optaria pelo Pedrinho, um jogador que tem qualidade na finalização de fora da área, e o Jean Carlos. O Jean Carlos, no 1 contra 1, ele pra mim seria fundamental. E tá com vontade, né, Matheus? Tá com tesão. O Jean Carlos é um moleque que tá com vontade, o Brian é um moleque que tá com vontade, o Pedrinho, às vezes, ele faz um jogo muito bom e outro ruim. Então, assim, a minha expectativa são os jogadores verem esse jogo como uma grande final, como uma última oportunidade, por mais que não seja, né, na matemática. Mas o espírito, ele tem que ser diferente. E, cara, o Goiás, ele até chega no campo de ataque, mas quando tá lá próximo da área, peca demais. Ele pecou muito contra a Chapecoense justamente por causa do Wellington Rato, o Wellington Fominha Rato. Ele é um jogador que não dá pra ter ele em campo, nem no primeiro tempo e nem no segundo tempo. Não faz a diferença. E assim, a expectativa do Criciúma também é de uma final, né? Desde aquele empate contra o Avaí que foi na última rodada, eles já vivem esse momento, essa tensão. Só que o Goiás, ele chega com um time mais completo do que o Criciúma, né? O Criciúma, ele não terá, ele provavelmente não terá o Nicolas. O Nicolas, ele teve a liberação médica, porque ele quebrou a cara, igual o time quebrou também na época que jogava. Deve jogar de máscara, mas eu não acredito que o Nicolas vai começar jogando. E pela estratégia de jogo do treinador do Criciúma, eu acho que ele vai optar por um time com maior velocidade. Vai colocar o Jean Carlos no setor de meio campo, não vai aproveitar o Sassá, que é um jogador completamente inútil e lento. Então o Goiás ele precisa se atentar a este ponto na situação defensiva. O único ponto perdido na minha avaliação são as duas laterais do Goiás. As laterais do Goiás é uma avenida defensivamente, não dá apoio nenhum.
Então isso aí carece um pouco de atenção, por isso que eu optaria pelo Gonzalo. Seria, Machado ali, porque madeira não funciona, vamos ver se Machado funciona. Madeira tá podre, né? A madeira tá podre. Então eu analisaria assim, eu mexeria estruturalmente a equipe para ter velocidade, para ter pulmão. Em alguns aspectos, Thiago, eu não vejo que o jogador do Goiás esteja de sacanagem, mas a gente tem que analisar também que o campeonato ele é longo e aí chega um determinado momento que a perna não corresponde mais, né? E aí defensivamente, seja na questão de zaga e também de meio campo, o Goiás ele não tem funcionado. O ataque ainda está sendo um ponto que corre, que luta, que busca. Mas a defesa ela está extremamente lenta, então eu faria essas mudanças. 12h20 agora, superchat chegando, César 4046 mandou 2 euros pra gente, ele internacional, europeu, pra cima deles, Criciúma, 2-0 nos Mochés. Ô César, como você pagou, eu não vou te ofender aqui pessoalmente, e nem ao vivo. Mas para com isso, meu amigo, pra que torcer contra? É pelo bem do futebol goiano, para com isso, fica secando o Goiás aí. Para de secar o Goiás, o poderoso Verdão. Mega promoção da Bater Shop, bateria Sedelco 60 amperes com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525. Delta Certificadora, para você micro, pequeno e grande empresário. Precisa renovar ou fazer o certificado digital da sua empresa? Entre em contato agora pelo 623996-6699. Alô, meu ouvinte amigo, aqui é o Doutor Baterias, a melhor de Goiânia. Bateria de 60 amperes Max Life, R$349 na base de troca. 3142-8070. E também Esmafer Ferramentas. Começou a grande pré-Black Friday. Pega essa oferta aí. Furadeira, parafusadeira 12 volts com 2 baterias de Black Tools por apenas R$ 149,90. Black Friday de verdade. Esmafer Ferramentas. Liga agora 3093-3939. 3093-3939. Ferramenta barata é na Esmafer Ferramentas. Vai deixando o teu like, hein? Vai deixando o teu like. 12h22. Tio, não sei porquê, cara, eu tô muito confiante. Olha as escalações aí na tela do canal do YouTube. A semana foi espetacular. O Goiás, ele mexeu algo que ele não havia mexido há muito tempo, que ele deveria ter mexido já, né, há 3 rodadas. O Goiás vai fazer várias mudanças na formação principal. Eu acho que o Rato não vai pro jogo. Informações do nosso André Rodrigues de que mudanças profundas acontecerão. E o Goiás deve começar com Tadeu no gol, 3 zagueiros, Lucas Ribeiro, Tite e Luiz Felipe voltando à formação principal, Caito pela direita, aí tem uma dúvida entre o Gonzalo Freitas ou o Baldória, né, que jogaria ele como volante, Juninho, Brian e Lovati ou Danilo, que é garoto da base, o Lovati voltando à formação principal, Moraes fora também, e na frente Pedrinho ou Wellington Rato e Anselmo Ramon, ou seja, um Goiás totalmente diferente. Diferente e eficiente, diferente e competente. O que você me fala dessa provável escalação do Goiás com 3 zagueiros para decisão lá em Criciúma, maestro? Tem essa possibilidade aí, né? O André trouxe durante toda a semana aí essa possibilidade de 3 zagueiros, com muitas mexidas no time da equipe do Goiás. Essa questão de 3 zagueiros, Thiago, não me agrada muito não, porque eu vejo que você precisaria de ter um tempo maior para trabalhar, até porque o Goiás não está tendo nesse momento 3 grandes zagueiros, né? Tá tendo dificuldade. Aí tem essa possibilidade da saída do Messias, da volta aí do Tite com o Luiz Felipe, juntamente com o Lucas Ribeiro. Eu gosto da possibilidade de voltar aí ao time Lovati, porque o Lovati para mim tá jogando mais na lateral esquerda do que o Moraes. O Lovati marca melhor, né? E tem até uma boa finalização, não tem a parte ofensiva tão boa assim, mas ele marca bem e o Goiás está precisando disso, de ter uma marcação melhor. E justamente essa volta do Pedrinho no ataque me agrada. Eu gostei muito da provável escalação que o Matheus citou aí, né? Com o Pedrinho de um lado, o Jean Carlos do outro, com o Anselmo Ramon centralizado, mas aí não daria para ter 3 zagueiros. E justamente por isso eu não colocaria essa questão de 3 zagueiros. Eu entraria num 4-3-3 normal e colocaria esses garotos. Colocaria o Brian para fazer a função dele de meia, juntamente com o Juninho. Aí, nesse momento, o Goiás não tá tendo nenhum grande primeiro volante, né? Mas como o Marcão tá muito mal, tentaria mais uma vez ali o Gonzalo, porque ele tem essa função de ser um primeiro volante, tem uma boa estatura, na bola aérea também vai precisar de um jogador como ele ali, defensivamente. Então, eu entraria com a linha de 4 defensivo, com o Caito de um lado, o Lovati no outro, com o Lucas Ribeiro e também o Luiz Felipe ali na zaga, com o Gonzalo
Galo, Juninho e Braia, e o ataque, de um lado o Jean Carlos, do outro lado o Pedrinho, com o Anselmo Ramon centralizado. Para mim, essa seria a melhor escalação do Goiás para enfrentar a equipe do Curitiba. Do Criciúma, perdão. Assim como você, eu também tô animado que o tabu, a hora vai ser quebrado, Thiago. Uma hora quebra. E não teria momento melhor pro Goiás do que esse agora para quebrar esse tabu. Agora, independente da escalação do Fábio Carille, eu vejo que é momento de mudanças. E principalmente não acreditar em jogadores que têm nome. Porque o Carille chegou, conhecia muito bem o Rato, apostou mais uma vez no Rato e o Rato não deu uma resposta. Então, nesse momento, para mim, o Rato teria que ser reserva. Não teria que insistir nessa possibilidade do Rato entrar como titular mais uma vez. O próprio Marcão não está conseguindo render bem. O Messias também não vejo como ruim, não, a saída do Messias, até porque é um jogador que não está conseguindo entregar defensivamente o que o Goiás está precisando. Então, precisa tentar algo diferente. E o algo diferente, para mim, seria a entrada dos dois garotos lá no ataque, Pedrinho e Jean Carlos, mas eu não mexeria nessa questão tática. Não entraria com 3 zagueiros, porque, para mim, daria para fazer uma escalação forte, defensiva, num 4-3-3, principalmente se o Lovati entrar na lateral esquerda. Mas você é daqueles que pensa que, de fato, o sistema com 3 zagueiros é um sistema defensivo? Não. Cara, eu acho o sistema com 3 zagueiros extremamente equilibrado em alguns pontos, dependendo do jeito que você arma os seus alas, fica ofensivo. Dos seus alas. Fica ofensivo. Você vai pra cima do seu adversário, você sufoca o seu adversário. Justamente. Porque é mais gente atacando do que defendendo. Justamente. Não quer dizer que você entrar com 3 zagueiros, num 3-5-2, por exemplo, que vai ser um time defensivo. Não, você pode ter essa situação que você falou. Eu não consigo ver o Goiás hoje tão ofensivo assim, porque ele não tem esses 2 alas com essa qualidade. O Caeton fez um início de Campeonato Brasileiro interessante, mas caiu muito. Ofensivamente, o Caeton tá longe de ser aquele jogador do primeiro turno, que fez aquele golaço no jogo contra o Operário, finalizando fora da área. O Caeton caiu seu rendimento ofensivo. Então já não tem uma boa saída pelo lado do direito. O Lovati entrando, eu gosto da entrada do Lovati no lugar do Moraes. Para mim é um jogador que tem uma condição defensiva melhor, mas aí você já vai ter 3 zagueiros, com o lateral direito que não tá tendo tantas saídas ofensivas, que é o Caeton. O Lovati também não tem essa ofensividade toda. Então você ficaria um time muito, muito defensivo, com essa primeira linha de 5 aí, defensiva. Aí com 2 volantes, se entrar o Gonzalo ou se entrar o Baldor, é mais um defensor que não chega no ataque. E o Goiás precisa vencer o jogo. Por mais que é fora de casa, por mais que é um jogo difícil, que tem essa questão do tabu, eu vejo que o Goiás, ele não pode ficar só se defendendo, ele tem que atacar. E para atacar, para mim, o melhor esquema seria continuar num 4-3-3 com as mudanças de peças. Aí trazendo o Braia para dentro, para ser esse 10, e entrando com os 2 garotos na ponta, como eu falei. 2h27. Se fala em nome das maiores marcas goianas, em Goiás o tempo seco chegou, e cuidar da qualidade da água nunca foi tão importante. Na Safra Irrigação você encontra a linha completa para irrigação paisagística, esportiva e agrícola. O WhatsApp é o 6239284020. No campo ou na cidade precisou? Vai de Safra. 2h27 da tarde, debate das eras, oferecimento Doutor Baterias. A bateria pifou? Chame o doutor. Cestas Berivita, nutrindo famílias com qualidade e cuidado. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. E na Beza Renault, na Praça Nova Suíça. Goiás, ele tem que colocar dentro de campo, impor o meio campo e ataque. Ele tem que ganhar o setor de meio campo. Ele não pode deixar o Criciúma jogar. Ah, mas Goiás vai estar jogando fora de casa. Cara, numa situação como essa que o Goiás está vivendo, é completamente indiferente esse negócio de você analisar se está jogando dentro ou fora de casa. É uma final, é um jogo único. E você tem que vencer. Para você vencer, você tem que usar a sua estratégia perante aquilo que tem a fragilidade, o adversário. Você não pode chamar o adversário para o seu campo de defesa. Então o Goiás mudando a sua característica no fator de peças, né? Colocando um time com velocidade, um time que se impõe, um time que vai dar uma dinâmica diferente no setor de meio campo de ataque, é a melhor opção. Você não pode chamar o Criciúma, porque aí é o jogo que eles gostam, né? Eles inclusive tiveram muita dificuldade contra a equipe do Avaí, porque o Avaí trabalhou muito isso, o fator de ter o meio campo. Se não fosse o pênalti, o Avaí teria vencido. Então, eu vejo que o Goiás ele tem que virar a página dentro daquilo que aconteceu. O Mancini, ele ficou amarrado em alguns jogadores enquanto ele estava aí. O Carille tentou manter mais ou menos a mesma coisa que o Mancini estava e não deu certo.
Então, é um jogo diferente em que você tem que mudar as suas peças. 12h29 agora, na troca de óleo da GP Car Centro Automotivo, você ouvinte da maior emissora do Centro-Oeste brasileiro aqui da Band News, sempre sai ganhando. Tem 1 litro de óleo totalmente de graça para você. Diga que ouvinte Band News e participe dessa mega promoção. Avenida TB3, Jardim América, 623515 7004. Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. Na Vesa Peugeot Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. E também Irmão Soares. Tudo que você precisa em materiais para construção, do básico ao acabamento, compre pela loja, compre também pelo nosso site. Coloca a escalação do Criciúma aí, eu quero a opinião do Danilo disso também. O Criciúma também praticamente definido, com o Alisson no gol, Rodrigo pela direita, Luciano Castan e Lucas Dias na defesa, e o Jonathan fechando a lateral esquerda. Meio de campo com o Leonaldinho, jogador do Atlético, né? Esteve por aqui nessa temporada. Gui Lobo, Jonathan tá Robert. Gui Lobo tá fora, lesionou o joelho. Gui Lobo tá fora? Tá fora, é o melhor jogador deles ali. Tá Jonathan Robert e o Filipinho. Filipinho, pra mim, esse sim é um jogador decisivo. É bom, hein? Faz uma Série B espetacular. Na frente, o João Carlos e o Diego Gonçalves. No Goiás, o Diego Gonçalves... Mas ainda tem a dúvida do Nicolas. Talvez o Nicolas comece jogando. Mas parece que... E também o Jean Carlos. Parece que o Diego Gonçalves que vai pro jogo. O Diego Gonçalves, ele é titular absoluto, né? Ele tem feito uma Série B muito boa. E é o mesmo Diego Gonçalves do Goiás, que aqui não jogou nada. Lá ele tá sendo, assim, extremamente decisivo. Meninos, mas eu pedi a escalação do Criciúma aqui para provar uma coisa pros senhores. Eu tenho falado que o Goiás, ele tá muito vivo na Série B. Ele não tá mais vivo e com a situação praticamente resolvida pela incompetência dos jogadores, ok? Se não fossem os jogadores do Goiás terem perdido força na reta final, o Goiás possivelmente já teria inclusive pontuação de acesso. Mas esse time do Criciúma, gente, põe de novo na tela do canal do YouTube aí. Ô Danilo, é um time comunzaço, velho. Comunzaço. O que esse Criciúma tem de mais em relação ao Goiás? Cuidado, Thiago. Não, de verdade, assim, analisa a escalação. Não tô analisando o momento, a escalação. O craque do Criciúma é o Diego Gonçalves, Danilo Dias. E que tem 9 gols, Thiago. Tudo bem, mas você lembra dele aqui no Goiás. Pois é, aqui ele não... Você lembra dele aqui no Goiás? Mas futebol é assim, não dá certo. O Criciúma é mais time que o Goiás, Danilo? É, uai. Uai. Cuidado, O Criciúma é o quê, Danilo Dias? Mais time que o Você Goiás. é um piadista, rapaz. Respeita a minha história. Ué. Respeita o Goiás, respeita o gigantesco. Respeita o poderoso, a camisa pesada do Goiás, rapaz. Se o Goiás jogar bola amanhã de verdade, o Goiás bate nesse time do Criciúma. Bate. Tudo pra fora é melhor, Danilo. Não é que é melhor, não. É minha opinião, ué. Eu não vejo... Esse time do Criciúma é melhor que o Goiás, Danilo? É melhor que o Goiás, velho. A Bicho, tabela tá aí, ué. A tabela tá aí pra mostrar, também não, ué. Danilo. Que isso. Cara, eu não dou conta disso, não. O Goiás, do primeiro turno, jogar amanhã... É peia. É peia. Ah, mas é vocês peia. estão lembrando o Goiás de É peia. abril, maio, junho. Não, Danilo, mas peraí, ué, o Danilo também, o Criciúma também não tá tudo isso, não. É a seleção brasileira, né? Carpoeira. Perdeu muitos Cuidado. jogadores, tem muito improviso aí, principalmente na defesa. Tá sem o Nicolas. Talvez, né, Thiago? Talvez. Não, mas o Nicolas mesmo jogando, eu acompanho hoje lá a imprensa de Criciúma, vai meio barro, meio tijolo, não vai 100%. Não, cara, não. Eu aí queria também mesmo que o Nicolas jogasse. Não. Nessa condição, eu queria. O Nicolas é um jogador... Eu queria. Não, o Nicolas é um jogador muito valente, ele é um jogador que joga no setor de meio campo e de ataque com facilidade. Então ele é um polivalente, a gente não pode menosprezar ele. Agora, que a defesa do Criciúma, ela vem sofrendo alterações, pega um volante e coloca na lateral, pega o lateral do outro lado e coloca como volante, e isso aí já vem acontecendo neste segundo turno. E isso pode ser uma dificuldade também do Criciúma. E é exatamente por isso que eu falo. O Goiás precisa colocar um time de velocidade, colocar um time mais leve, um time que joga com mais alegria. E é por isso que tem que ser a molecada. A molecada, ela faz acontecer. Até porque eles têm 3 zagueiros, né? Zagueiros. Rodrigo Castan e também o Lucas Dias, e principalmente o Rodrigo Castan, jogadores mais experientes, mais rodados, mas que não têm essa velocidade. Isso. Eu também entraria com os 2 jogadores de lado ali de velocidade. Pedrinho, os 2 garotos. Pra mim, Pedrinho do lado, Jean Carlos do outro. O Jean Carlos entrou bem esses dias, jogou de titular. Só o Avaí e o Coritiba que venceram lá no primeiro turno. No segundo turno, ele só perdeu o Paysandu dentro de casa. Só pro Paysandu, né? Goleada, né? Mas o Vitória em O 2023... Paysandu ganhou lá, o Goiás não pode, não? Beleza, o Vitória em 2023 tomou 6 do CRB e subiu. Danilo, olha no meu olho aqui. Olha no meu olho. Esse olho castanho maravilhoso que mamãe fez. O Paysandu ganhou do Criciúma lá dentro. O Goiás não pode ganhar, não, meu filho? Poder pode, mas eu não vejo o Goiás ganhando lá. Poder, Você não vê, não? Não vejo. Por que você não vê? Você falando do Diego Gonçalves, o cara tem 9 gols no Criciúma. Mais uma baita Série B. Beleza. Você falou do Nicolas aí, 7 gols.
Não, eu falei Cuidado. que ele tá meio barro, meio tijolo. Meio ele não tá barro. 100%. Não, mas Thiago, deixa eu te tava ensinar. machucado, Deixa eu te ensinar a tava ancorar. machucado. Deixa eu te ensinar a ancorar. Ensina. Começou o ano de 2025. O Danilo contrata quem? O Anselmo Ramon ou o Diego? Não, mas aí não vale. O começo do ano já foi, já. Ah, mas Tem que analisar o momento. Anselmo Ramon, ele Não, é muito mas- melhor. Não. Ele é muito melhor. A Série que B os do Diego números não Gonçalves é falam melhor isso. que a do Anselmo Ramon. Eu fico com Ele ele. é muito melhor. Ele pode Você ser, me mas... jogou pro lado do Danilo agora. Aliás, Esse argumento seu. aliás, até hoje, na Diferença de situação um gol, né? contratação, É. eu iria no Anselmo Ramon. Não, mas a questão é a seguinte: o todo da Série B do Diego Gonçalves é muito melhor que o todo da Série B do Anselmo Ramon. O que eu Ele faz vejo, uma o que baita eu Série vejo que B. atrapalha o Goiás é que o momento do Goiás é ruim. O segundo turno do Goiás é muito ruim. E o segundo turno do Criciúma é bom. O Criciúma momento do cresceu. Criciúma é bom. É, ele O histórico cresceu. recente, a crise externa do Goiás, a Tem- falta de confiança. Tem essa questão do tabu, que pra mim ela não entra em campo, mas pra muitos torcedores entram, né? Mas eu vejo que existe, mas se tem um momento bom pra quebrar o tabu seria agora. Agora, o que a gente tá analisando aqui é o momento que o Goiás vive. E te digo mais, Tim, o Criciúma fez um movimento na janela de abertura diferente e melhor do que o Goiás. Ele busca um Jean Carlos que conhece a Série B, aqueles macaco velho da competição, conhece. Nicolas rodado. Ninguém queria o Nicolas. Até perguntamos aqui um dia, será que serve pro Vila? Muitos falaram que não. Nem me lembro quem, mas não quero aqui pontuar isso. Nicolas chegou lá, tem 7 gols. Aí você pega umas buscadas assertivas no mercado. Você contrasta com o Goiás, que buscou Moraes, buscou Fábio, que nem calçou ainda, que buscou um Benítez, que tadinho, tá comendo snacks lá no estádio enquanto o time tá perdendo. mas todo que mundo ele elogiou, buscou. né? Não, beleza, elogiamos, mas que buscou, tô mostrando a Aí diferença. agora é muito fácil. Tô buscando a diferença, Thiago. A buscada no mercado foram assertivas de um lado, do outro não. Jogadores que estavam aqui no Goiás, que não Foi conseguiram assertivo performar. agora, Danilo. Quando pronto. esses caras É pra chegaram você aqui, ver. todo mundo Thiago, elogiou, com foi exceção do assertivo Fábio. e por isso que tá dando Pra certo. gente ver. Ah, meu amigo, deixa eu te contar uma coisa aqui. A questão, por isso que eu falo pros senhores aqui. O pessoal fica metendo pau na diretoria. Ah, o conselho do Goiás. Ah, isso do Goiás. Cara, os culpados pelo momento do Goiás não é o conselho, não é o presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Rogério Pinheiro. Não é ninguém, cara. Os culpados por esse momento do Goiás são os jogadores do Goiás. Porque esses mesmos jogadores, eles estavam jogando bola, eles Thiago, estavam colocando o pra Goiás numa mim- situação muito pra boa. Pra mim, o Mancini... Esses caras são os responsáveis. Pra mim, o Mancini quis abraçar demais alguns jogadores, como o Wellington Rato, que foi indicação dele. O Wellington Rato foi indicação do Mancini. O Wellington Rato não tinha jogado com nenhum jogador do elenco do Goiás. Foi uma indicação do Mancini. E o Mancini ficou insistindo com esse cara. Uma coisa que eu não gosto também é isso. Treinadores, ele tem a mania assim, de insistir demais. Por mais que o jogador passou em algum clube com ele, foi bem, essa situação da insistência. E o Carille, pra mim, chegou com isso. Ah, não, o Rato jogou comigo, conheço o Rato, tudo, vou insistir mais uma vez. Aí o Rato, mais uma vez, não deu a resposta no jogo contra a Chape. Agora, o futebol, ele é interessante. A gente falou do Diego Gonçalves, passou aqui realmente não jogou bem, tá jogando muito lá na equipe do Criciúma. Outro é o Léo Naldi. Teve aqui, esses dias aqui na equipe do Atlético. Dispensado do Atlético. Mal. Do Campeonato Goiano, time. Hoje é titular absoluto com a camisa do Criciúma lá e tá sendo importante. Aí vem o Danilo falar aqui que o Criciúma foi bem no mercado, contratando jogadores rejeitados, Mas renegados. mas o Criciúma... Estão entregando resultados. Aí é questão outra entregando. discussão, meu Ué, filho, é outra discussão. Thiago, você Como que você culpa a diretoria do Goiás por ter Cara, eu contratado não alguns tô jogadores que a culpando imprensa ninguém. elogiou Eu tô falando- e que hoje não estão jogando? Aí você tá pondo pra lá, eu não quis culpar ninguém. Eu Não só coloquei disse nada na sua que o boca. Criciúma, e nem pode. Que as Eu quis dizer contratações deram as certo. contratações deram certo, foram assertivas. O movimento deles encaixaram melhor do que o do Goiás. Encaixou melhor. O Goiás traz um Fábio que não joga. Um Moraes, pelo amor de Deus. Um Rato, nossa senhora. Um Tite, meu Deus, entregando gol atrás de gol. Quem mais que ele trouxe aí que ele entregou? Benítez, nossa senhora. jogou, né? E outra, Thiago, atrelado a isso, você pega um Arthur Caíques, você pega um Matheus, Esse é ruim você pra pega um caramba. Wesley Garcia, Nossa Senhora. que são jogadores que estagnaram dentro do Goiás, aceitaram facilmente ficar no banco, Tá, rapidinho recebendo, aqui. aceitou ficar ali. Quem ganha, e Danilo? hora nenhuma performou bem. Pra Quem mim é ganha? 1-1, jogo de empate. Quem ganha, Tim? Eu apostando no Goiás. Goiás ganha. Mas assim, aquilo que a gente falou há pouco tempo. A questão de favoritismo é uma coisa, a questão de quem coloca como o vencedor é outra. Pra mim, o favoritismo é do Criciúma. Agora eu tô com o sentimento, o Matheus falou isso, nós falamos isso no início, que é o momento pra quebrar o tabu. E se o Goiás quer brigar ainda por alguma coisa grande, que é o acesso à Série A, precisa vencer um jogo como esse. Então por isso que eu tô com esse sentimento. Com esse Quem ganha, sentimento. Matheus? Pra Quem mim, ganha? o time da Chapecoense é melhor que o do Criciúma. Contudo, o Goiás vai ganhar.
Muito bem. É isso aí, cara. Não tem medo de Criciúma aqui, não. Vem pra cima. Cuidado. Vem com tu, tira a camisa e vem pra cima. Te digo mais, Quase Thiago. que é um jogo amanhã. O Criciúma tem um diretor executivo lá que você conhece, que o cara é bom. Faz quantos gols Que na isso, temporada? meu. Ele só subiu Vitória em 2023. Quantos gols que ele fez na competição? Não fez gol, mas colocou o Vitória lá, vai. Gols ele fez, Tá na Danilo? iminência de colocar outro time. Quantas assistências? Ô, Danilo, mas se ele é tão isso. bom assim, o Criciúma tem que ganhar do Goiás, não empatar, ué. Não, Ixi. eu penso que vai dar empate, porque os dois Nossa. times não vão se expor. Esfregou sua cara. Ele tem razão, eu tô elogiando tanto. Pegou mas só você, que né? o cara tem uma coisa que o Goiás não tem. Tem um executivo que subiu um Vitória, que tá na iminência de subir um Criciúma.